Bom dia, meus amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Estamos aqui para mais um café com Deus, uma comunhão gostosa, um desfrute do falar atual, profético de Deus para nós. E hoje nós estamos aqui com o irmão Saulinho para desfrutarmos juntos. Amém. E nessa semana, o alimento diário da série Minha Graça Te Basta, vimos muito o Senhor falar conosco sobre o ministério, né, Saulinho? Amém. Sobre a vontade de Deus, sobre a visão do ministério e como isso é importante e nos direciona no nosso viver. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco desse ministério, dessa visão governante. Amém, amém. Graças ao Senhor. A gente pode ver que o ministério do Senhor, ele é um ministério... É o ministério, né? É o ministério que o Senhor deixou pra gente, né? Amém. E o que é esse ministério, né, Webert? O ministério, ele é o aperfeiçoamento dos irmãos, né? Para a gente poder edificar o corpo de Cristo. Então, a gente... É a comissão que o Senhor deu para a igreja, né? Para a gente conseguir fazer com que os irmãos todos cheguem à estatura do varão perfeito, né? Que é Cristo. E isso é no dia a dia, né? É no cuidado diário que a gente consegue fazer isso. Sim. O aperfeiçoamento, ele não pode funcionar como se fosse uma faculdade, um curso que a gente faz. É verdade. Que a gente se prepara durante muito tempo, né? E aí depois a gente vai para a prática, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho, né? Então, quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente vê que a realidade é outra. A realidade é completamente diferente do que a gente se aperfeiçoou durante anos aí, né? Para poder conseguir ter uma base de conhecimento, né? Para a gente poder depois usar. Assim também na vida da igreja, da mesma forma, a gente é aperfeiçoado de acordo com o que a gente vai servindo. Então é no dia a dia, né? Até porque as experiências, as situações, elas vão aparecendo de acordo com o que a gente vai servindo. Amém. Então a gente vai aperfeiçoando ao longo dos acontecimentos, né, que ocorrem na vida da igreja. Então eu vejo que o Senhor, ele confiou isso para a igreja, né, e espera que a gente consiga levar a cabo essa comissão. Amém, é isso mesmo. Esse ministério, essa edificação do corpo de Cristo, o Senhor inclui todos nós. Amém. Você está incluído, meu irmão, minha irmã. Todos nós estamos incluídos nesse único ministério. E nós precisamos ter o quê? Essa visão governante. Amém. Quando nós temos essa visão governante, a visão de Cristo e a igreja, a visão do que o Senhor quer fazer, do trabalhar de Deus no homem, nós, mesmo em situações adversas, nós não desanimamos. Amém. Nós prosseguimos e perseveramos no viver da igreja. Sim. Por isso queremos encorajar você essa manhã para não desistir. Viva a vida da igreja. Não abandone a vida da igreja em hipótese nenhuma. Por quê? Porque o Senhor, Ele está trabalhando. É um processo. Sim. Nesse ministério, nesse único ministério, é um processo. Deus está trabalhando. Vai vir situações difíceis? Vai vir situações difíceis. Com certeza. Ventos contrários, um mar agitado. Mas o Senhor está trabalhando, né? Nós vemos que o Senhor, Ele quer formar em nós ministros dessa nova aliança. Amém. Mas como que é esse trabalhar do ministro? Como que Deus forma um ministro da nova aliança? O trabalhar do Senhor, ele é no dia a dia, né? Você tem que negar a vida da alma, né, para você poder ser trabalhado. A gente pode ver, por exemplo, o mistério do Senhor, né? Se a gente for olhar, como é dito na Bíblia, né? Tome a sua cruz e me siga. O tomar a cruz, ele começou desde o início do ministério do Senhor. Amém. Ele não tomou a cruz no momento que ele foi para a cruz ser crucificado, né? Foi um processo para para Deus aceitar, né, a obra dele como varão perfeito, foi desde o início. Né? Então, o Senhor, ele não teve pecado desde o início, não foi só durante a cruz. Então, ele teve que passar por um período doloroso, né, até chegar na cruz. É um processo, são várias provações, né, no deserto, por exemplo, né, que ele foi tentado de várias maneiras no deserto,
tiveram várias situações em que o Senhor ele teve, né, que negar a própria vontade dele, né? Até mesmo quando o Senhor fala assim, oh, Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, porque é uma situação dolorosa. Só que ele teve uma visão. Amém. Aquela visão culminou lá na cruz, a morte de cruz. Então, quando o Senhor ele propõe para nós, né, que a gente negue a nós mesmos e a gente aceite o trabalhar do Senhor, com certeza vai vir algumas situações que vai ser dolorosa. Sim. Mas é o processo que é importante para a gente ser aperfeiçoado, né? Para a gente conseguir edificar o corpo de Cristo, para a gente chegar realmente na edificação da igreja, né? Como noivo de Cristo, né? Então, esse aperfeiçoamento, ele é um pouco doloroso, muitas vezes é muito doloroso, mas é necessário, né? É necessário. Amém. Amém. Confie no processo. Amém. Oh, Senhor Jesus. Esse ministro, ele não é formado através de técnicas de oratória, através de uma faculdade, através de técnicas de coaching. Sim. O ministro é formado nas situações diárias. E muitas vezes o Senhor permite sofrimento, igual o irmão Saulinho estava falando. Verdade. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz assim: orientando aos irmãos quanto a estes assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, o Senhor nos chama como ministros da Nova Aliança para poder falar a palavra de Deus, para poder cuidar dos irmãos, cuidar uns dos outros, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros como? Levando a palavra de Deus, suprindo a palavra de Deus, o falar profético de Deus através da Bíblia, dos livros, temos o alimento diário. E o mais importante, irmãos, né, desse ministro é alguém que exercita o Espírito constantemente. Há situações adversas? Mas ele exercita o Espírito. Ele não permite que o fogo de Deus no seu interior se apague. Sim. Irmão, irmã, não permita o fogo de Deus se apagar. Você foi chamado a um chamamento de Deus para você, para esse exército maravilhoso de Deus. Você é um ministro da Nova Aliança. Então nós precisamos o quê? Exercitar o Espírito. Aleluia. Invocar o nome do Senhor, né? Na igreja, irmãos, não há ninguém descartável. Você é útil, Deus quer trabalhar em você, deixe Deus trabalhar em você. Sim. Às vezes nós sentimos assim, né, irmão Saulinho? É verdade. Que, será que eu consigo? Será que isso é para mim? Será que o Senhor me chamou mesmo? Nós não podemos duvidar desse chamamento, né? Com certeza. E o próprio Espírito, né, ele é o Consolador. Sim. Então a gente tem que usar o Espírito mesmo. Amém. A gente tem que deixar o Espírito falar conosco, né? E nos deixar ser guiados por ele. Sim. E todo mundo sabe, né? A comunhão com os irmãos na vida da igreja, né? A gente negando a nós mesmos, ela tende a ficar cada dia melhor, né? Amém. Então se a gente realmente está com algum problema, alguma necessidade, que a gente vá no Senhor, o Senhor ele vai aliviar esse fardo, né? E essa comunhão com os irmãos, ela tende a ser aperfeiçoada, né? Num mundo sem lei, um mundo que não tem lei, um mundo onde cada um quer fazer as coisas da sua maneira, da sua própria maneira, sem considerar a lei que o Senhor nos deu, essa, vamos dizer, libertinagem, né? A tendência é que você passe por cima dos outros para poder você ser suprido de alguma forma, né? Com algum prazer que você tenha. Então, quando você tem uma lei que te guia, né? Não a lei da letra, mas do Espírito, o Espírito te guiando, Amém. Você vai considerar quando você for fazer alguma coisa que possa interferir no irmão, né? Sim. Então, essa comunhão, essa relação gostosa entre os irmãos, ela tende a ficar cada dia melhor se a gente realmente seguir o Espírito. Amém. E aí o sofrimento ele vai ser menor. Sim. Né? Mas a gente sabe, existem atritos, né, entre as pessoas, mas é porque muitas vezes a gente quer que o nosso ponto de vista ele se sobreponha ao ponto de vista do outro.
né? Sobressaia, né? Sobressaia. E aí a gente entra justamente na questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É verdade. E isso é complicado, né? A gente tem que seguir o Espírito. Se a gente for entrar nesse mérito, né, a gente vai estar seguindo o curso do mundo, com tantas ideologias que tem por aí. E essas ideologias, elas tendem exatamente a criar divisão, né? Esse conflito. A gente está vendo, né, tudo que está acontecendo aí hoje e, infelizmente, essa situação é só realmente para trazer mais conflito, mais choque entre as pessoas, porque cada uma quer estar certa e ninguém quer abrir mão, ninguém quer negar o seu conhecimento, o seu ponto de vista. E isso não é bom para a igreja, né? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Eu ganhei muito essa semana, principalmente aqui na quarta-feira. Eu queria até ler alguns pontos com vocês, irmãos. Amém. Que é muito precioso, irmãos. Olha, muito. Diz assim, ó, logo na página 29 do Alimento Diário, no início dela, fala assim: nós também precisamos aprender a expressar o encargo que está dentro de nós e fazer todas as coisas no Espírito. Aleluia. Irmão, você é chamado e Deus colocou um encargo dentro de você. Amém. E nós precisamos aprender a exercitar o Espírito. Para quê? Para expressar esse encargo. Mas como? Fazendo todas as coisas no Espírito. É essencial exercitar o Espírito, conectar-se no Espírito, ser fiel ao chamamento de Deus. Amém. Nós não temos mais 80 anos como Moisés teve para ser aperfeiçoado. O tempo é hoje. Nós precisamos nos abrir ao trabalhar de Deus hoje. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Precisamos estar cientes que nós ainda não somos completos. Sim. Nós ainda temos falhas, vamos cometer falhas, mas nós temos o sangue precioso do Senhor, nós temos o Espírito. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, que possamos ser fiéis a esse encargo de Deus. Deixar Deus trabalhar em nós como ministros da nova aliança. Amém. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, encorajar os irmãos a desfrutar mais da palavra profética de Deus. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor.